possibilidades em um charco, divisando novos horizontes, e aí se descortinam novas possibilidades no caminho. Outros permanecem sobre o pessimismo contumaz, enterrando-se em ideias vingativas e egoísticas. Eu sei, meus irmãos, o que é ser embalado anos a fio pelo egoísmo e só enxergando o céu pequenino que nós, os desesperados do desespero, visualizamos. Essa condição de sofrimento não nos é imposta, e sim escolhida por nós mesmos. A dor, o que será, senão um remédio, muitas vezes amargo, que destrói células cancerosas de nossa personalidade doentia? E no auge do meu sofrimento egoístico, vivi em regiões tenebrosas, tecendo planos vingativos e o lamento dos que reclamam sem razão, cegos pela névoa do egoísmo que cobre todas as perspectivas de humildade e de crescimento. Ó irmãos, quanto me custou tempos e tempos no calendário eterno. Fui até chefe, depois sacerdote das regiões escuras. Hoje, tentando ajudar no soerguimento de milhares que lá se encontram sob o guante da própria dor. Sinto o quanto somos culpados de nossos menores infortúnios. Quando estamos aí na terra, não ignoramos a humildade e a caridade, mas não a praticamos no nosso dia a dia. Assim, facilitamos a chaga que absorve o egoísmo e reclamamos os nossos direitos que não existem. Sim, a dor é provocada por nós mesmos. Hoje, estudando, sinto que um dos ensinamentos do Mestre Maior da Luz serve-nos como bússola na trajetória terrena. A porta estreita não é de difícil acesso, mas nós a evitamos por não nos trazer prazer e vícios de toda sorte. Neste caso, a dor é o remédio e, sendo assim, salve a dor. José. Psicografia recebida por José Fernando Araújo em 26 de março de 2006, na reunião mediúnica da CEIU em Blumenau. Obrigada. Boa noite a todos, novamente, né? Aos corajosos que vieram num domingo, friozinho, com chuva e tudo, né? Boa noite a quem nos assiste pela internet. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre esse tema, né? Dor e sofrimento. Na verdade, eu acho que a gente procura nem pensar sobre esse assunto, né? Não é um assunto muito gostoso. Mas também tem lá seus méritos da gente pensar neles. Então, vamos ver. No livro Psicologia do Espírito de Adenauer Novaes, ele diz o seguinte: a dor é uma sensação física e o sofrimento uma percepção do espírito. A dor situa-se no corpo e o sofrimento pertence a instâncias subjetivas e espirituais. Interessante, né? Porque quando a gente fala em dor, se eu chegar para vocês e disser eu estou com dor, vocês vão me perguntar aonde? Aonde está a dor? Nas costas, na perna, na cabeça, no estômago? Mas se eu disser para vocês assim que eu estou sofrendo, vocês vão me perguntar por quê? O que aconteceu? É algo mais emocional? É algo mais espiritual? É mais subjetivo. De repente, por isso, fica um pouco mais escondido da nossa percepção, não é? Quer dizer, então, já que dor estaria mais ligada ao físico e sofrimento estaria mais ligado ao emocional, ao espiritual, que eles são diferentes ou são opostos? Não. Eles têm, vamos dizer assim, a mesma ligação, dor e sofrimento, a mesma conexão que o nosso corpo espiritual com o nosso corpo físico. A mesma conexão. As nossas dores, na verdade, elas são resultado de atitudes nossas equivocadas, de caminhos nossos equivocados, que resultam em sofrimentos por causa ou pelo motivo das nossas atitudes e dos caminhos que seguimos e que não devemos seguir. Mas como assim? A dor parece ser algo muito ruim. Mas a dor, ela nos serve de alerta. A dor nos faz parar, nos faz pensar. O que nós estamos fazendo? Nos faz raciocinar. A dor serve de remédio, como a Gabriele leu na leitura de hoje.
um remédio para aquilo que estamos fazendo errado. Serve como uma bússola, que também veio na leitura. Por quê? Porque a bússola dá o norte, dá o caminho para a gente seguir. E é isso que a dor vem fazer. Por quê? Porque nós ainda aprendemos muito mais pela dor do que pelo amor. Quantos de nós, quantos vocês conhecem que chegaram na casa espírita, que chegaram em outras casas espíritas, que chegaram em outras igrejas, em outras religiões, através da dor? Ou por algum problema pessoal, ou por algum problema dentro da família. Dor e sofrimento é o que tem nos feito acordar para perceber os nossos equívocos, o que nós estamos fazendo de errado. Então a dor, ela não pode ser tão ruim assim. Porque como José trouxe na psicografia, a dor o que será senão um remédio muitas vezes amargo, que destrói células cancerosas de nossa personalidade doentia. Quando a gente tem alguma dor física, a gente tem algum problema de saúde, nós não vamos tratar, nós não vamos tomar o remédio? Então, por que para nossa melhora espiritual nós não tomamos nenhum remédio, nenhuma atitude de melhora, de mudança? Vamos ver o seguinte exemplo. Eu estou trabalhando num ambiente bem complicado, bem estressante. E aí eu não saio por algum motivo, porque desculpas nós sempre arrumamos, certo? Podem ser as mais diversas. É porque eu ganho bem, é porque é perto de casa, é porque é mais cômodo, é porque se eu for para outra empresa eu tenho que começar tudo de baixo de novo. Desculpas a gente sempre vai arrumar. Mas eu estou trabalhando lá e eu já fiz tudo o que me disseram. Eu já fiz oração, já fiz o evangelho e a coisa não muda. Eu estou e eu continuo, por opção minha, naquele ambiente de trabalho. E aí eu me torno uma pessoa estressada também. E eu vou para casa estressada, e eu xingo a minha família, e eu brigo com os outros, e eu discuto, e eu acho tudo ruim na vida, mas eu continuo lá naquele trabalho. O que vai acontecer? Vai chegar um momento em que eu vou ter uma dor, um problema de saúde. Vai aparecer uma taquicardia, algum problema no meu coração. Eu posso ter uma gastrite. E aí eu vou no médico, eu me trato, tomo o remédio que precisa, cuido da alimentação. Aquela dorzinha vai embora, a gastrite está ali, controladinha, e eu continuo fazendo as mesmas coisas. Continuo me estressando, continuo na mesma situação, e a dor já me alertou que alguma coisa está errada. O sofrimento emocional, espiritual já começou. Eu não estou bem, eu não estou legal onde eu estou trabalhando. Isso pode ser em qualquer situação. Mas eu continuo lá porque eu arrumo uma situação ou eu arrumo uma desculpa para aquilo. E aí vem a dor me chamar a atenção. Porque as nossas dores físicas, os nossos problemas físicos, elas são consequências do que o nosso emocional não está legal. Que o nosso espiritual não está legal. E como nós ainda não aprendemos pelo amor, Papai do Céu nos deu o remédio, que é a dor. Um dia nós chegaremos lá e aprenderemos mais pelo amor, não é? No livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, onde fala sobre o Código Penal das Vidas Futuras, e fala um pouco ali sobre sofrimento, diz o seguinte: o sofrimento está ligado à imperfeição. Nós estamos aqui para aprender. Não é que nós precisamos sofrer. Nós não precisamos sofrer. Nós não precisamos ter dores. Mas quantas vezes eu faço de novo aquela mesma atitude equivocada, errada, que eu não deveria mais cometer? Quantas vezes eu continuo passando a mão na cabeça do meu filho que eu não deveria mais passar? Quantas vezes eu continuo não dando atenção ao meu filho quando eu deveria dar?
uma conversa? Quantas vezes eu tenho que sair daquele emprego que ele não está me fazendo bem, mas eu insisto em ficar? O orgulho ainda é muito grande. Nossa vaidade ainda é muito grande. Eu começar de novo? Eu começar do zero? A gente tem tantos equívocos ainda, tem tantas imperfeições ainda para a gente acertar, que a gente às vezes não consegue ver a diferença entre dar uma educação, por exemplo, para um filho e estar passando demais a mão na cabeça dele. Qual é o limite? A gente deve educar com amor, disciplina com amor. Mas qual é o limite? Estou dando amor demais? Estou dando amor de menos? Disciplina demais? Disciplina de menos? E é isso que nós viemos aprender aqui. Quanto mais nós aprendermos, quanto mais rápido nós aprendermos e colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo, mais rápido nós teremos menos dor e menos sofrimento. Tem uma frase que diz que cada um sofre de acordo com as suas necessidades e encara o sofrimento segundo o seu patrimônio moral, cultural e religioso. Vamos lá. Cada um sofre de acordo com as suas necessidades. Necessidades conscientes. De repente eu vim nessa encarnação, eu pedi para vir com uma doença, com um câncer, por exemplo, ou eu pedi para vir ali com meu filho vai ser, ou meu marido, ou meu irmão, ou meu pai, ou minha mãe, aquela pessoa que eu não me dei bem na vida passada. Pode ser um sofrimento se eu não conseguir levar essa situação, porque lá do lado de lá, antes de reencarnar, eu decido, eu quero, eu aceito. Chega aqui, eu vou usar o meu livre-arbítrio para aceitar ou não. Para amar ou não aquela pessoa que na vida passada nós éramos inimigos, vamos dizer assim. Vou usar o meu livre-arbítrio para aceitar ou não a doença que eu tenho. Aceitar uma doença não significa ficar numa cama e esperando a doença levar a gente. Nós vamos falar sobre isso. Ou até um sofrimento inconsciente, vamos dizer assim. Eu vim nessa vida, fiz isso, isso e isso de errado, mas não me toquei, eu não sabia isso, ou não me lembrei, ou estou aqui aprendendo ainda. Certo? Mas o que é que você vai fazer com isso agora? Agora que você já sabe, o que é que você vai fazer? Tanto a dor como o sofrimento, cada um de nós tem uma percepção diferente. Simplificando, dor, por exemplo, eu não tenho problema nenhum em tomar uma injeção, mas eu acredito que nem todos vão pensar igual a mim. Muitos não gostam, muitos não vão querer, e muitos vão fazer um escândalo na hora de tomar essa injeção. É a minha percepção e é a percepção do outro sobre dor, dor física. E sobre os nossos sofrimentos, se dá da mesma forma. Duas pessoas, não existem espíritos iguais, assim como não existem digitais iguais, mas vamos dizer que dois espíritos, duas pessoas tiveram mais ou menos o mesmo caminho, mais ou menos o mesmo estilo de família, de educação, de lar, e têm a mesma doença ou o mesmo problema. Mesmo assim, a percepção de cada um vai ser diferente. A reação de cada um vai ser diferente. Às vezes eu vejo alguém que tem um problema lá de família, que aparentemente eu olho e digo assim, nossa, o meu é pior. Ela tem uma pessoa na família encomendando, eu tenho 3. Mas aquela pessoa, ela está sofrendo mais do que eu. A percepção que ela tem de sofrimento é diferente da minha. Por quê? Continuando a frase. Voltando, né? Já li ela inteira. Encara o sofrimento segundo o seu patrimônio moral, cultural e religioso.
nós formamos durante esta vida e as vidas passadas um patrimônio, com uma educação religiosa desta vida e de outras, uma educação cultural, uma educação familiar, e trazemos junto o nosso patrimônio moral. Aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós já aplicamos, aquilo que nós não aplicamos ainda, aquilo que nós continuamos aprendendo, e o que nós estamos fazendo com esse conjunto, porque nós não somos mais seres primitivos. A Terra já não é mais um planeta primitivo. Nós já somos um planeta de provas e expiações, e nós estamos aqui para aprender, para melhorar, para resgatar algumas coisas. E como é que nós estamos fazendo isso? Conforme a minha percepção de sofrimento, eu vou sofrer menos nessa vida. Conforme a minha percepção de dor, eu vou sentir menos dores nessa vida. E conforme a minha percepção e o meu entendimento e a minha aplicação na vida do que eu tenho aprendido, do que eu tenho lido em livros, do que eu tenho recebido culturalmente e de educação da minha família, e o que eu tenho ouvido em palestras, ou o que eu tenho ouvido em sermão na igreja, tudo o que eu tenho passado e o que eu tenho vivenciado dentro da minha família, com os meus amigos, dentro do meu trabalho, o que é que eu estou fazendo com esta bagagem toda? Com esse patrimônio que eu estou criando, que eu estou montando, que eu estou adquirindo e que eu vou levar para as próximas vidas também. Como nos disse o Espírito José, essa condição de sofrimento não nos é imposta, e sim escolhida por nós mesmos. E voltando ao consciente e ao inconsciente, eu posso ter escolhido passar por determinada prova. Mas como eu vou passar por ela aqui, vai depender de mim. Inconsciente, poxa, eu não sabia tanta coisa, eu estou aprendendo agora, nessa encarnação. Ok, mas eu já fiz muitas coisas erradas, muitos equívocos. E agora elas tiveram umas consequências. O que é que eu vou fazer com essas consequências? Como é que eu vou tratá-las? Como é que eu vou trabalhar com elas? O que é que eu vou fazer? Vou continuar errando? Vou continuar naquele trabalho e vou continuar tendo a minha gastrite? Daqui a pouco ela vai virar úlcera. E aí eu vou reclamar? De quem? A gente bota a culpa em Deus daí. A vida das coisas. Sim, a dor é provocada por nós mesmos, continuando a leitura. Hoje, estudando, sinto que um dos ensinamentos do Mestre Maior da Luz serve-nos como bússola na trajetória terrena. Se a dor está aí, e o sofrimento que nós passamos em determinadas situações estão aí, para abrir nossos olhos, para nos alertar, para que a gente perceba que alguma coisa está errada, por que não usá-las para se transformar, para se melhorar, para ser uma pessoa melhor? Ah, mas eu já estou mudando, eu sou uma pessoa tão diferente do que eu era, mas eu tenho isso que eu ainda estou passando. Sim. São consequências daquele tempo ou daquelas atitudes que nós tivemos e coisas que nós fizemos, de repente não sabíamos, mas agora elas estão ali, o que é que nós vamos fazer com ela? Eu tenho que passar por determinada situação? Certo. A causa já aconteceu, a consequência está aqui, eu vou ter que passar por isso. Eu vou ter que trocar de emprego, eu vou ter que ser mais dura com meu filho, eu vou ter que aprender a ser mais amorosa com meu filho, a ter mais paciência com meu marido, a ter mais paciência com a minha esposa. Certo? E você vai fazer isso? E vai fazer como? Vai esperar que esse remédio venha mais e mais vezes
vem cutucar, bater na sua porta para você aprender, não há necessidade. É isso que eu gostaria, uma das coisas que vocês levassem para casa hoje. Não há necessidade. Depende da nossa percepção do que nós aprendemos e o que nós vamos fazer com o que nós aprendemos. Eu vou dar 2 exemplos reais, que acontecem, existem, sobre 2 pessoas e a percepção de cada um sobre dor e sobre sofrimento. Uma pessoa, nós temos uma senhora na casa que faz um tratamento, ela tem câncer, ela veio a nós fazer o tratamento. Pelo que a gente conhece dela, pelo que a gente sabe, essa vida ela sempre foi uma pessoa de bem. Não conhecemos nada da vida passada dela. Uma pessoa sempre para cima, sempre alto astral, sempre sorrindo. E aí apareceu o câncer. Um câncer me parece meio genético, meio diferente, difícil de acontecer. Ela teve o câncer na mama. Fez a cirurgia, tirou, fez todo o tratamento. Isto é resignação. Fazer todo o tratamento com bom humor, com disposição. E o câncer não era mais para voltar pelo tipo que ele era. E o câncer voltou. Na verdade, ele não voltou, veio outro. Parece que é um outro tipo de câncer, na mesma mama. E ela fez o tratamento, continua fazendo rádio, continua fazendo químico, continua fazendo tratamento na casa. O câncer se espalhou, acho que é no fígado que está, foi para o pulmão e se espalhou pelos ossos. Eu nunca vi esta pessoa sem um sorriso no rosto. Eu não convivo com ela, eu conheço ela daqui. Ela está sempre de bom humor e no máximo você ouve ela dizer: hoje eu estou com dor. Que agora o tratamento é mais agressivo, né? Então o dia que ela está com dor, ela então fica um pouco deitada. Fora isso, ela levanta e faz tudo o que o físico dela permite. Ela não tem mais toda aquela saúde. Isso é o que a gente conhece dela aqui, mas conversando com a família, ela mudou a família dela. Com as atitudes positivas, pensamento positivo, sorriso no rosto e vontade de viver. Ela chega para fazer a químio e ela bota todo mundo que está lá para cima. Diz que tem que ter fé, diz que tem que ter força, que tem que pensar positivo. E ela é assim com a família, está sempre positiva, sempre de bom humor, com força e com vontade de viver. Foi um exemplo, está sendo, quem sabe, um resgate fantástico e está sendo um exemplo maravilhoso para toda a família. Ela está aprendendo e tomara que a família toda aprenda com isso também, e nós aqui que conhecemos ela, que possamos aprender com ela também. Porque é muito fácil a gente dizer para passar por isso com resignação. Ela faz todo o tratamento possível, procura estar sempre com fé, procura estar sempre positiva. É mais fácil falar, claro. Mesmo que ela tenha escolhido isso como prova, que eu não sei, na hora que isso está acontecendo aqui é diferente você passar por aquela situação. Em contrapartida, eu conheço outra pessoa, e conheço muito bem, por fazer parte da minha família, que teve, de repente, vamos dizer assim, também problemas de saúde, mas na falta de saber, vamos dizer. É uma pessoa que veio, já é de idade, então já é da época que se fazia propagandas maravilhosas para cigarros, né? E essa pessoa fumou e bebeu a vida toda. Ok, então ela teve agora uma consequência de algo que ela, de repente, não estava preparada ou não sabia de algo que estava errado. Vamos dizer que essa senhora, se ela escolheu como prova, então é uma consequência, é algo que está acontecendo, que mesmo não lembrando agora, é algo consciente.
E esse outro senhor, então, as doenças vão aparecendo, os resultados de tantos anos de fumo e de bebida, é algo inconsciente. E a dor foi aparecendo para mostrar as coisas erradas. E assim, vai aprender? Será que aprendeu? Porque as consequências estão aí, do fumo, estão aí. A pessoa está diagnosticada há mais de 10 anos com enfisema pulmonar. Quando foi diagnosticado, o médico falou: o senhor tem que caminhar todo dia um pouquinho e tem que fazer sempre exercícios respiratórios. Nunca fez nenhum e nem outro. Ah, tá, já chegou num período que estava com 8, 9 remédios por dia. Bom, todo mundo sabe que já não se deve beber, né? Aqueles excessos. Muito menos misturar com remédio. E a pessoa continuou misturando o remédio, não sei nem se fizeram efeito, então, durante esses anos todos, né? Com a bebida. E outros problemas foram aparecendo. Foram aparecendo problemas no fígado, foram aparecendo problemas no rim, foram aparecendo problemas de circulação. E aí já tem que tomar remédio para afinar o sangue, porque a circulação já não é mais como deveria ser. Só que esse remédio que afina o sangue, aí se tiver qualquer problema ou uma cirurgia, dá hemorragia. Então uma coisa vai trazendo outra. Só que aquela pessoa, ela continuou fazendo as mesmas coisas. Ela não seguiu os conselhos de cuidar da saúde. Já nem estamos falando de cuidar do espírito. Cuidar da saúde física. Durante anos foi falado para a pessoa parar de beber, de fumar, foi internada. Nunca parou. Aí a dor veio, começou a aparecer esse problema, o médico dá conselho, não segue. Aí aparece mais um problema, mais um órgão do corpo, e a pessoa não segue. E chega um ponto que o coração também não aguenta mais, porque está trabalhando acima do seu limite. Mais um remédio para o coração agora. E aí cai no hospital, aí reclama do médico. Aí volta para casa, reclama que não está bom. E a gente explica, e o médico explica, olha, o seu pulmão já está deste jeito. Não existe mais como voltar. A pessoa está necessitando de oxigênio já. Mas o senhor precisa cuidar disso. O senhor precisa caminhar, porque também está atrofiando as pernas. A pessoa, além de não fazer, ela está afastando a família. Um exemplo totalmente ao contrário da Nossa Senhora. A Senhora que eu falei antes, né? Não a Nossa Senhora. Por quê? Porque a pessoa, como agora tem mais debilidade de caminhar, porque pela falta de circulação, as pernas também ficaram muito fininhas, porque não estão recebendo mais sangue suficiente, e pelo cansaço, né, da questão do pulmão, precisa de se locomover com cadeira de rodas. E ela daí não sai. Né? A família quer levar para lá, para cá, não sai, porque não quer ser visto em cadeira de rodas. Aí o orgulho, infelizmente, tomando conta da situação. E está afastando a família por quê? Porque passa o dia inteiro na televisão, falando mal de tudo que passa na televisão, falando mal de todo assunto que se conversa, infelizmente chamando nome e criticando tudo. Essa família essa pessoa não só não está usando toda a dor que teve, todo o sofrimento que está passando, para aprender, para melhorar, como está se tornando uma pessoa sozinha, porque a família já não quer mais ir visitá-la, porque não tem mais o que conversar, não existe assunto para ser conversado, porque todo assunto termina em chama-nome, ou falar mal daquilo, ou criticar. Mas precisava ter sido assim? A pessoa não podia ter cuidado lá da saúde quando começou, não podia estar bem forte ainda hoje, não poderia estar pensando positivo. E, infelizmente, a pessoa não vai nem poder dizer que não conhece um pouco, por exemplo, do que vocês estão conhecendo aqui.
Porque toda a família já tentou ajudar. Já falou em oração, já falou em religião, já falou em energia ruim. Acho que ele tem todas as religiões dentro da casa dele. Bom, pode ser que é por isso que ele não decide por nenhuma delas, né? Ele tem o Evangelho, ele tem a Bíblia e ele tem o livro dos crentes lá, que eles estudam, né? Mas as pessoas levam, a família leva DVDs para ele assistir, para melhorar o pensamento, vamos pensar diferente, vamos pensar positivo. E olha que, apesar de toda a debilidade, essa pessoa não está sofrendo dores, que eu acho que um câncer muitas vezes traz dores para nós. Então, se eu pegar essas duas pessoas, claro, essa senhora, provavelmente, essa sementinha que já foi plantada há tantas encarnações atrás, ela floresceu, ela foi regada por ela e ela floresceu. Esse senhor, de repente, está sendo plantada a sementinha agora e vai florescer numa próxima encarnação. Nada é perdido. Tudo, eu digo isso porque muitas vezes a gente tenta fazer alguma coisa, tenta se modificar, tenta se melhorar e não consegue. Mas nada é perdido. É a nossa força de vontade, a nossa insistência em fazer o certo, em procurar o certo, em ir ao caminho certo, é que vai dar frutos mais adiante. Mas o que eu quero dizer é que a percepção dessa senhora de sofrimento é muito diferente desse senhor. Ela está aproveitando tudo o que pode, está aproveitando a família e está sendo feliz mesmo com tudo o que ela já passou e o que ela está passando. Parece que um câncer estacionou, o outro ficou menor. Não foi erradicado, mas ela está feliz com a vida dela. Ela faz a vida dela ser feliz. Ela não precisa transformar aquela dor física num sofrimento emocional, moral e espiritual. Ao passo que esse senhor não está aprendendo nada, está levando dor e sofrimento a ele mesmo muito mais do que o necessário, inclusive. Porque não consegue ver a diferença. A culpa é sempre dos outros. A culpa é da vida, a culpa é dos médicos, a culpa é do meu patrão, a culpa é do meu pai, é da minha mãe, a culpa de eu estar sofrendo é do meu filho. Meu filho às vezes está nas drogas. Tem uma parte do Evangelho que diz que nós, pais, seremos cobrados se os nossos filhos seguirem um caminho errado. Cobrados, nós mesmos nos cobraremos, né? A nossa consciência nos cobrará. Mas se nós fizermos tudo o que está ao nosso alcance, os filhos terão esse resgate mais adiante. Por que eu digo isso? Existem muitos pais, muitas mães, às vezes, que não vamos falar em perder encarnação, mas param de evoluir porque às vezes acontece alguma coisa com um filho ou com uma filha. Nós temos que aprender que nós temos com pais, com filhos, com irmãos, com amigos, nós temos um limite. Nós podemos ajudar até aquele limite. A partir dali, depende da própria pessoa. E como a gente não pensa assim, a gente também passa os nossos problemas para uma desculpa. Como eu falei, é o meu patrão, é o meu serviço que é ruim, é a minha vida que é ruim, meus pais que não me deram isso, ou que não me educaram, ou que, né? Então, assim, desculpas nós vamos arrumar sempre. Quando nós pararmos de arrumar desculpas, que foi quando o Espírito José da leitura de hoje caiu a ficha, como a gente diz, quando ele acordou, para que ele achar que ele era o sofrido, ele era um injustiçado, ele era um coitado, quando ele parou de pensar assim, ele nem sabe mais se ele tem algum sofrimento, porque ele não para mais para ficar olhando, como a gente diz, para o nosso umbigo.
Ele está agora ajudando os outros que estavam naquela situação que ele estava. Pode ser difícil? Pode. Mas aonde que ele está vendo sofrimento nisso? A partir do momento que ele vê o trabalho como algo bom, que ele vê nós, como vemos a vida, como uma dádiva de Deus, e nós queremos aproveitar cada momento que está aqui para aprendermos, para evoluirmos, para nos tornarmos pessoas melhores, para colocar em prática aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que a gente está passando. Um parente que nos dá problema é uma grande lição para nós. Se nós usarmos isso para evoluirmos, você vai ajudar ele até onde pode e a partir daí, aprenda. A gente também não precisa aprender somente com a nossa dor. A gente pode aprender, nós podemos ser inteligentes e aprender com a dor dos outros. Que bom se os outros não tivessem dor e sofrimento e nós também não. É o nosso destino. Nós chegaremos lá. Mas vamos usar a inteligência que nós temos para começar a colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Nós estamos ouvindo e fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Está certo, nós não vamos mudar de hoje para amanhã. Aí, se eu quiser de hoje para amanhã ser outra pessoa totalmente diferente, e aí eu começar a achar que aí eu não consigo mudar mesmo, aí vamos prestar atenção que é o nosso orgulho falando. Tudo tem seu tempo. Nós demoramos quanto para sermos assim e para acordarmos por que está acontecendo? Só que todo dia uma batalha. A fé daquela senhora, por mais que ela tenha fé, depois, vamos ser honestos, depois de tanto câncer, é uma fé que está sendo trabalhada diariamente. E fé a gente conquista e a gente trabalha para ter. Ah, mas tem gente que nasce com fé. Essa pessoa já trabalhou a fé e já conquistou, ou em encarnações passadas, ou na erraticidade, ela trouxe isso junto com ela. Mas tudo de bom que nós somos, de bom que nós conquistamos, de humildade que nós conquistamos, de fé, tudo é um trabalho nosso. Não é culpa de nada nem de ninguém. Porque o sofrimento, ele só existe enquanto nós dermos razão para ele existir. E como nos disse o Espírito José, a porta estreita não é de difícil acesso, mas nós a evitamos, por não nos trazer prazer e vícios de toda sorte. Muito melhor, né? Eu até sei, então a porta estreita está ali, ou seja, eu sei qual é o caminho. Nem é tão difícil assim mudar algumas coisas. Mas é tão mais cômodo ficar do jeito que eu sou, né? Neste caso, a dor é o remédio. E sendo assim, salve a dor. Que bom se nós não precisarmos mais ter dor e sofrimento. Mas quando nós tivermos, vamos usar ela como um alerta e verificar o que está acontecendo. Vamos aprender com o que estamos aprendendo, com o que nós estamos ouvindo, com o que nós estamos vivenciando. Eu vim numa família difícil. Viva bem nesta família difícil, que você, nessa vida ou quando desencarnar, vai ter noção do tamanho da sua evolução. Muito obrigada a todos. Uma boa semana. Obrigada, Kátia. Relembrando, então, que a gente tem o Foreblue, né? Para quem tiver interesse, entrar no site www.foreblue.org.br. E antes também eu esqueci de comentar com vocês que a gente está com a feirinha do livro. Ali na recepção, algumas pessoas já passaram ali, já deram uma olhadinha. É uma maneira que vocês têm de ajudarem a casa e, ao mesmo tempo, adquirir conhecimento e se ajudar, né? Porque a gente também precisa estudar, a gente não precisa frequentar a palestra e tudo, mas a gente também tem que ter senso crítico e, para isso, a gente tem que estudar. Então, ali tem obras para vocês levarem aí nesse domingo de chuva, quem sabe começar um livro hoje.
Vamos aguardar então agora em silêncio, né, para o passe e ouvir a oração que a Kátia vai fazer. Elevando agora nossa mente, nossos corações ao Papai do Céu, nosso irmão Jesus, pedimos, Pai, discernimento para aproveitar essa nossa encarnação, colocando em prática o que aprendemos até hoje, o que estamos aprendendo, que possamos nos mudar, nos melhorar, cada dia um pouquinho mais, aplicando a paciência, a resignação, a disciplina em nossas vidas, o amor ao próximo, também o amor a nós mesmos. Porque quando deixamos o sofrimento tomar conta do nosso ser, não estamos aplicando o que Jesus nos ensinou sobre amar a nós mesmos, conhecer a nós mesmos e começar a mudança por nós. Aprender conosco, aprender com a vida, aprender com os outros, aprender com tudo que nos cerca e com tudo que nos acontece. Agradecemos a toda a espiritualidade desta casa, a mentora, aos espíritos trabalhadores, por podermos estar aqui, ouvindo, aprendendo e colocando em prática todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho de melhora, todo dia um pouquinho mais de resignação, de força de vontade, de luta interior. Que assim seja.